Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Vou trazer uma palavra para a nossa reflexão e ora a Deus que em nome de Jesus dê ordem ao seu anjo adiante de ti, com a espada desembainhada de fogo, cortando todo laço, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo toda ação contrária, para que você possa ouvir, que você possa meditar na palavra de Deus e receba o direcionamento da palavra do Senhor, o direcionamento do Senhor para a sua vida, o livramento, em nome de Jesus. Amém? Ontem eu gravei aqui, falei sobre livramento, sobre a oração dos Salmos 91, sobre receber o livramento do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus. E quando oramos, ao terminar de orar, o Senhor me deu uma direção, uma palavra e uma direção. Porque Deus, Ele é Deus de direcionamento, Deus de esclarecimento, porquanto a palavra do Senhor nos diz em Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabes. Tanto Deus traz resposta, direcionamento para te dar livramento, direcionamento, transformação das nossas vidas, direção para a salvação de nossas almas, como Deus pode mostrar para nós aquilo que está em oculto aos nossos olhos, que ainda não conseguimos enxergar, tanto para mudanças de nossos hábitos, quanto aquilo que muitas das vezes vai chegar até nós, ou que está ao nosso derredor, à nossa volta, e que não conseguimos perceber a realidade, o que há espiritualmente por trás daquilo que muitas das vezes parece bom. Que você possa ouvir, meditar nessa palavra em nome de Jesus, que você possa orar, não deixar de orar, porque Deus é um Deus de esclarecimento, de direcionamento, um Deus de livramento e salvação, porquanto buscarmos ouvir o direcionamento do Senhor e não ficarmos focados apenas no livramento, mas desejar de coração receber a salvação. Então, temer e obedecer a palavra de Deus para receber não apenas o livramento, mas a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, assim que eu terminei de orar, o Senhor trouxe uma palavra, uma direção e está falando com vocês que Deus é um Deus que livra, mas o Senhor me direcionou, está falando sobre a nossa parte. Agora fale com eles sobre fazer a sua parte para então verdadeiramente receber o livramento do Senhor. Porque não basta apenas receber o livramento, não basta apenas receber apenas o livramento, o direcionamento, mas é necessário obedecer, porque muitas das vezes, se não obedecermos o direcionamento e não obedecermos, não temermos ao Senhor, pode ser que não recebamos o livramento, a salvação eterna em Cristo Jesus. E para isso eu vim trazer aqui uma palavra, refletindo essa palavra de Josué, capítulo 6. Vimos que o Senhor, Ele deu uma cidade a Josué, para Josué ir contra o povo que não temia a Deus, um povo que vivia em desobediência a Deus. Então Deus dava aquela cidade a Josué. Em Josué capítulo 6, a partir do versículo 16 até 19, vai dizer assim: e sucedeu o quê? Tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anatema.
para que não vos metais em anatema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro, e os vasos de metal de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Vimos aqui uma direção. O povo foi visitar. Quando você vê anteriormente, vê que o povo, antes de ir contra a cidade, ele envia mensageiros, eles vão espiar a terra, olhar a terra, e para eles conseguirem entrar nessa terra, eles precisou da ajuda de uma prostituta, Raabe, e disse para ela, se ela o ajudasse o povo a se esconder, a olhar a cidade, que ela receberia o livramento de Deus. Porém, sabemos que se o povo daquela cidade notasse ela escondendo o povo que foi mandado por Josué, ela poderia ser morta. Então ela precisava ter uma confiança na palavra do povo de Deus, que Deus o livraria da morte. Então ela confiou nessa palavra e escondeu o povo, ou seja, ela seria morta caso também ela não escondesse o povo, porque aquele povo ia ser destruído, totalmente destruído. Mas se ela ajudasse o povo, ela receberia o livramento, a salvação. Pela fé, ela ajudou o povo a esconder, a espiar a terra, e quando a terra foi destruída, ela foi liberta e salva, ela e toda a sua família, porque ela confiou na palavra de Deus. Ela recebeu o livramento, a libertação, e creio que a salvação, caso a Bíblia não relata, caso ela tenha seguido de acordo com a palavra de Deus a partir deste livramento. E isso é importante porque aqui fala sobre livramento, temer e obedecer a palavra do Senhor. Porque Deus, Ele é um Deus que livra, Ele é um Deus que dá direcionamento. Mas para recebermos o livramento de Deus, muitas das vezes é necessário obedecer. Porque o Senhor falava comigo após a oração de ontem, após a compartilhar o áudio e orar sobre o livramento, o Senhor falava comigo. Agora fale sobre fazer a sua parte. Porque às vezes Deus livra quando estamos, muitas das vezes, inocentes, muitas das vezes pela sua graça e misericórdia do Senhor, Deus nos livra, mas às vezes é necessário fazer a sua parte. Aqui nessa palavra, vimos que Deus deu uma direção a Josué. Ele disse que ele poderia ir contra a cidade, e ele sairia vencedor junto com seu povo contra aquela cidade. Porém, o povo de Israel não poderia pegar daquela cidade nenhum objeto que era anatema, ou seja, era maldição. Mas quando a gente vai ler no capítulo 7, vamos ver. E prevaricaram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, e eles foram derrotados. E a Bíblia diz lá em Josué capítulo 7, versículo 10, onde Josué estava chorando, clamando ao Senhor sem entender. Mas o Senhor não disse que livraria o povo? O Senhor não disse que eu sairia vitorioso com o povo? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anatema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desraigardes, ou seja, se não tirar o anatema do meio de vós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vimos que o povo seria vitorioso, mas alguém desobedeceu uma ordem de Deus e carregou consigo um objeto que era maldição, que era abominação para Deus. Aí talvez você pense, mas um objeto, que problema tem? O problema tem que estava amaldiçoado, porquanto para Deus era maldição. E a ordem de Deus era, não pegue nada de lá. Então você pode, de repente, receber uma direção de Deus que você vai sair vitorioso, mas se você desobedecer a ordem do Senhor, se você desobedecer a direção de Deus, você pode não receber o livramento. Você pode ter uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas não alcançá-la, porque no meio do caminho desviou do propósito de Deus. No meio do caminho carregou consigo o que era anatema. Você poderia alcançar a salvação, porquanto por muito tempo ouviu dizer, recebeu o livramento de Deus, não significa que você foi salvo. Salvo no sentido em que, às vezes recebemos um livramento, muitas pessoas morrem e você fica vivo e você diz, eu fui salvo. Na verdade, você recebeu uma nova oportunidade que Deus te deu. Você recebeu um livramento e a partir desse livramento é necessário que você busque aproveitar essa oportunidade, que a partir de agora viver de acordo com a palavra de Deus, para que se no próximo acontecimento de repente você pode não ficar vivo e nada adianta recebermos o livramento de Deus se não alcançar a salvação, porque sabemos que viemos do pó e ao pó vamos voltar. Mas a nossa alma, a palavra do Senhor nos diz em Lucas 12, versículo 20, e Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? Para quem será? Não é simplesmente sobre receber o livramento de Deus, mas é necessário que busquemos pela salvação do Senhor. E sobre o anatema, talvez você carrega consigo algo que você acredita que é uma proteção para a sua vida, que é uma proteção para a sua casa. Mas você já perguntou para Deus se isso não é anatema? Se isso não está sendo uma maldição para você e você está sendo enganado? A palavra do Senhor nos diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. De repente, algo que você carrega em sua vida ou no seu coração, nas suas atitudes, ou um objeto, enquanto você não lançar fora, Deus vai virar o rosto. Talvez você não receba o livramento porque não lançou fora aquilo que Deus já disse que tem que lançar fora. Talvez não recebamos o livramento porquanto não tomamos a atitude que Deus já nos direcionou, que temos que tomar. E se partirmos hoje ou amanhã, será que seríamos salvos? Porque recebemos o livramento de Deus todos os dias, mas é necessário nos arrepender de nosso pecado, reconhecer Jesus como único Senhor e Salvador e buscar obedecer a sua palavra. É necessário ouvir e obedecer o direcionamento do Senhor, ainda que você não entenda porque Deus diz não, porque Deus diz assim, não vá, volte, porque Deus diz assim, afaste. Às vezes nós buscamos muitas desculpas, olhamos com o nosso olhar, mas precisamos entender, temer e obedecer ao Senhor, porque Deus conhece além do que conhecemos. E é necessário nos arrepender. Em Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus diz, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos
que não precisa de arrependimento. E o que são esses justos? O justo é aquele que diz: eu creio em Deus, eu não faço mal a ninguém. Ou talvez que carrega uma Bíblia e diz assim, que já está salvo. Mas a palavra do Senhor nos diz que precisamos nos arrepender, e o arrependimento é todos os dias das nossas vidas. Precisamos ir diante do Senhor, orar, clamar ao Senhor, consultar a palavra de Deus e ir diante do Senhor e dizer: Senhor, sonda-me, ó Deus, e veja se existe em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. E olhar, orar e ouvir o direcionamento do Senhor para receber o livramento, e vigiar e orar e analisar se não há em nós algo que de repente, se partíssemos hoje, se não receberíamos a salvação. Porque nos últimos dias haverá muita surpresa e nós podemos ser pegos de surpresa. Então, que possamos fazer a nossa parte de clamar, de orar, crer que o Senhor livra, que Deus guarda, mas nós precisamos fazer a nossa parte e buscar pela salvação das nossas almas em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Você possa compartilhar essa palavra com mais alguém.